Estratégia do coronavírus é similar à do HIV para infectar células de defesa, pelo menos é o que constata um estudo da Unicamp. Sobre o assunto, a gente conversa com o chefe do Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biologia da Unicamp, coordenador desse estudo também, Alessandro Farias. Bom dia, professor. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Bem-vindo. Oi, bom dia, Adriana. Obrigado por me receber. Imagina. Professor, quais então são as principais descobertas desse estudo com relação a essa ligação coronavírus-HIV? O que a gente acaba demonstrando é que, de maneira muito semelhante à estratégia que o HIV usa para infectar esses linfócitos, né, o coronavírus também usa a mesma molécula para se aproximar e infectar esses linfócitos, que são linfócitos super importantes na resposta de memória, para geração de memória. Né? Perfeito. O que são exatamente linfócitos? Desculpa, professor, perguntar isso e a falta de conhecimento, mas para ter uma ideia um pouco mais clara, assim, quem nos acompanha também. Tá, é uma ótima pergunta, né? Os linfócitos são células brancas, né? Células de defesa, mas são células responsáveis principalmente pelo que a gente conhece como memória. Então, pela geração de anticorpo e também de uma resposta dessas células, de uma resposta de memória protetora, né? Que é essa resposta que a gente tem procurado em diversos estudos, analisando anticorpos e células que possam responder a esse vírus depois que a pessoa está recuperada, ou seja, conferindo essa proteção de longa duração. Ah, tá. Então, tanto o HIV quanto o coronavírus, eles atacam justamente essas que seriam as nossas células de defesa. Por isso que é tão difícil conseguir tratar, se prevenir dessas infecções virais, né? Essa descoberta do estudo pode, então, de alguma forma ajudar no tratamento ou na prevenção da Covid-19, pelo menos? É importante a gente dizer, né, que é uma fase inicial ainda, a gente viu algumas mecanismos também semelhantes depois da infecção, né, que as células podem, em alguma porcentagem também morrerem e perderem a atividade, mas sim, né, depende de como a gente vai entender isso daqui para frente, pode sim ajudar nesse sentido, mas a gente ainda não sabe muito bem qual é a repercussão completa do fato do coronavírus infectar essas células. De qualquer forma, um estudo muito importante, né, que está começando, mas que deve evoluir para uma colaboração enorme, né, com relação ao coronavírus, especialmente nesse momento que a gente vem vivendo. O coronavírus e o HIV, eles infectam o organismo humano sempre desse mesmo jeito, atacando células de defesa, ou variam? Na verdade, o conhecimento, a gente conhece pouco ainda do coronavírus, né? Apesar de a gente estar há 8 meses atrás dessa história, né? Verdade, pouco tempo. A gente conhece muito pouco sobre a biologia do vírus, né? A gente conhece muito sobre o HIV, mas o coronavírus, ele preferencialmente vai atacar células epiteliais, né? Células do pulmão, do rim, do coração, isso a gente sabia muito bem, né? Ainda que o coração não seja célula epitelial, do intestino, as células do intestino parece que tem uma grande possibilidade de serem infectadas. Isso que a gente está demonstrando agora é relativamente novo, né? Então, por isso que chama um pouco de atenção, né? E é compatível com o que a gente tem visto de uma resposta pobre de nível de anticorpos e células de memória, né? Obviamente que agora a gente precisa entender se realmente essa infecção direta, né, do próprio vírus nas células do sistema imune está relacionada com essa resposta pobre de memória, né? Ou se isso é consequência da gravidade do estudo. Porque a gente mostra, na verdade, que isso é muito mais evidente, né, em pacientes da forma grave da Covid-19, que a gente não consegue enxergar isso, pelo menos não de forma evidente, em pacientes da forma moderada da doença. Pena. E por enquanto, né, a gente torce aí por novas descobertas ainda mais eficazes. Agora, professor, o HIV, a doença pelo menos foi identificada pelos anos 80, 1981, já se passou um bom tempo, mas é uma doença que ainda não tem cura, ela tem um controle, né? Aliás,
Recentemente saíram notícias com relação à morte de o primeiro e o único homem que se recuperou do HIV. O senhor tem informações para a gente com relação a esse caso? Na verdade, esse paciente que se recuperou do HIV, ele fez um transplante de medula, né? E o fato dele ter feito o transplante, na verdade, o doador, a pessoa que doou a medula óssea para ele, tinha uma variação no receptor que o HIV usa para infectar. E ele fez o transplante porque ele tinha leucemia, né? E aí ele acabou tendo células, então, que não são mais permissivas ao HIV, né? Isso é uma variação genética que acontece em alguns indivíduos, poucos indivíduos na população. E ele acabou se curando porque o HIV não tinha mais como achar a célula, né? Não tinha mais como entrar nesse linfócito CD4. Porque no caso do HIV, isso é a principal ação dele, é entrar nessas células de defesa, né? E aí, na verdade, esse paciente veio a falecer de leucemia, né? Ele teve uma recidiva da própria leucemia e aí ele veio falecer de leucemia. Que difícil as missões que esse homem teve que enfrentar, hein? E ele faleceu agora, então, de câncer, mas já... acho que pode ser, então, pelo que eu entendo dizer, recuperado do HIV já há 10 anos, né? Esse fator não foi recente. E agora, professora, a gente sabe que para o HIV não existe cura, mas que existe um chamado coquetel de medicamentos, é isso que ajuda a controlar a doença? Já que o HIV age de forma parecida ao coronavírus, será possível, apenas especulando, é claro, um suposto coquetel que também controle as consequências do coronavírus? Vacina para o HIV também nunca se descobriu, né? Nunca foi feita. Agora a gente começa a especular um pouco tudo isso, né? Mas é que a gente tem que separar a biologia dos dois vírus, né? O HIV, ele tem muitas mutações, ele acumula muitas mutações. E isso é uma coisa que dificulta muito a geração de vacina, né? Isso parece, né, até onde a gente sabe, de novo, a gente sabe muito pouco desse vírus ainda que existe uma força-tarefa mundial científica de entender esse vírus, né? E o Brasil tem contribuído de forma significativa para isso. A gente sabe muito pouco, e até onde a gente sabe, esse coronavírus ele não acumula tantas mutações assim, né? Até agora ele não teve muitas mudanças, e isso é muito favorável a existir uma vacina, né? Então a gente, óbvio, tem essa esperança da vacina, né? Mas pode acontecer de não ter a vacina, porque existem várias doenças, né? Não só o HIV, que a gente não conseguiu desenvolver uma vacina eficaz. Mas os dados científicos que a gente acumulou até o presente momento indicam que é bem provável que a gente tenha uma vacina contra o coronavírus, diferente do que a gente tem no HIV. Infelizmente, né? Mas pelo menos com relação ao coronavírus, e é claro que a medicina, né, os estudiosos continuam firmes em busca da cura dessas doenças que assolam tanto, né, o organismo humano. Deixa eu agradecer, então, os esclarecimentos, parabenizar pelo estudo e desejar cada vez mais sucesso também aí nos trabalhos. A gente conversou com o professor, chefe do Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biologia da Unicamp, coordenador desse estudo que a gente comentava agora na entrevista, Alessandro Farias. Obrigada, viu, professor? Boa sexta-feira e fim de semana para você. Obrigado para vocês também.